Olá! A aula de hoje é dedicada ao tema Indicadores de RH. Como você cria o seu painel a partir dos indicadores de negócio. Para a gente começar, eu quero explicar para vocês como eu divido o meu painel de acompanhamento. Eu tenho dois grandes pilares. Um pilar de metas e estratégias que eu defini a partir dos indicadores de negócio e um outro de acompanhamento das rotinas da área. O que isso significa na prática? Que no painel onde estão os indicadores de rotina, de acompanhamento das atividades de rotina, tem ali, por exemplo, o SLA de recrutamento e seleção, o total de horas treinadas, a quantidade de treinamentos ministrados no determinado período. Acompanhar isso é importante? Muito. Mas não necessariamente porque você está atingindo a expectativa ou superando a expectativa nesses indicadores, você está contribuindo para o atingimento das metas da organização. Eu posso dizer que esse é o principal erro dos profissionais de RH quando montam o seu painel de indicadores. Por isso, a aula de hoje vai ser dedicada a falar do outro pilar, do pilar de indicadores que você coloca no seu painel para contribuir de verdade para o atingimento das metas da organização. Na aula de hoje, eu vou te ensinar como você pode construir metas e indicadores para a área, de forma que o resultado deles contribua direta ou indiretamente para o atingimento dos objetivos da organização. Para isso, eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá? Para começar a aula, é importante que eu primeiro defina o que são os indicadores. Indicadores são métricas para controlar e medir os resultados de uma determinada área e, consequentemente, da empresa. Aqui eu já trago em negrito questões importantes para a gente pensar. O indicador, ele precisa ajudar a controlar e medir os resultados. Esse é o propósito da existência. Se ele não estiver ajudando, talvez o que você esteja acompanhando não seja exatamente um indicador. E ele precisa ter uma métrica, um critério de medição bem definido. Aqui eu trouxe alguns exemplos de tipos de indicadores. Existem outros, mas existem indicadores de produtividade, qualidade e estratégico. Os indicadores que vão medir produtividade são aqueles que vão ajudar você, como área de RH, a identificar se o que está sendo produzido em quantidade, em prazo, está dentro ou fora dos padrões desejados pela organização. Os indicadores de qualidade vão ajudar a entender o que especificamente o cliente está percebendo da entrega de um determinado produto ou serviço. E quando eu falo cliente, eu não falo só o cliente externo, mas também o cliente interno. No caso do RH, a gente precisa identificar periodicamente com o nosso cliente interno qual é a percepção dele de qualidade no nosso trabalho de recrutamento e seleção, no nosso trabalho de treinamento e desenvolvimento e assim por diante. E os indicadores estratégicos, que são os indicadores foco dessa aula, são aqueles que ajudam a gente a saber se nós estamos contribuindo ou não para o atingimento das metas estratégicas da organização. Como eu falei na introdução do vídeo, eu particularmente gosto de organizar o meu painel de indicadores em RH com dois pilares. Indicadores estratégicos, ou seja, são indicadores que nasceram do negócio, né, das metas de negócio, das metas da organização, e os indicadores de rotina, que vão demonstrar se os meus processos internos estão sendo executados de uma forma adequada ou não estão sendo executados de uma forma adequada. Um exemplo de indicador estratégico que eu tenho hoje, isso é verídico, tá, gente? É a questão do clima interno. A nota do clima interno hoje, para mim, é um indicador estratégico porque está linkado diretamente com um objetivo estratégico da organização. Um exemplo de indicador de rotina que eu tenho é acompanhar
o SLA de recrutamento e seleção, ou seja, o tempo médio que eu demoro para fechar, eu e minha equipe, né? Demoramos para fechar uma vaga. Isso é um indicador de rotina. Por quê? Ele não contribui diretamente, nesse momento que a gente está vivendo na empresa, para um indicador de negócio, mas é importante que eu acompanhe para mensurar a qualidade do meu serviço, se eu estou conseguindo repor a vaga dentro ou fora do prazo esperado pela organização. Para a gente prosseguir, é importante também que eu diferencie objetivo de meta. Porque o indicador, gente, precisa ser traduzido por uma meta. Objetivo é uma intenção, é um desejo. Aqui eu coloquei um super comum, principalmente entre as mulheres, né? Eu quero emagrecer. Isso é um objetivo. Querer emagrecer é uma intenção, é um desejo. Ele vai se tornar numa meta a partir do momento que você desenhar essa meta no formato SMART, que eu vou explicar já já o que é. Olha a diferença do exemplo que está escrito aqui no quadrinho de meta. Eu quero emagrecer 5 quilos até 25/1/2020. Percebem a distância e a diferença entre eles dois? Eu trouxe já esse slide para reforçar com vocês que o indicador só vai conseguir ser mensurado de uma forma adequada e de forma que ajude você a entender se você está caminhando ou não está caminhando na direção correta, se ele tiver linkado a ele uma meta SMART. Se você simplesmente colocar que o seu indicador, por exemplo, o meu indicador é emagrecimento nesse exemplo aqui, né? E aí o objetivo é querer emagrecer. Você nunca vai conseguir medir se você atingiu ou não atingiu de fato a sua meta. E se o seu indicador tá verde, verde no sentido de estar dentro do esperado, ou tá vermelho, tá fora do esperado, porque você não colocou nem critério de medição e nem prazo. Então, antes da gente falar de painel de indicadores, eu quero explicar para você como você vai desenhar uma meta SMART para medir o seu indicador. Uma meta SMART, ela precisa ser específica, ela precisa dizer o que quer ser atingido, definir o que precisa ser atingido. Ela precisa ser mensurável, ter um critério para você perceber se você atingiu ou não atingiu determinada meta. Voltando no exemplo do slide anterior. Emagrecer, a meta de emagrecer é o que é específico e como é que eu vou mensurar? Ali ele deu um critério, reduzir 5 quilos, perder 5 quilos. Então, para eu conseguir mensurar, eu tenho que me pesar para saber quanto eu estou pesando hoje e identificar se na data que eu coloquei para atingir a meta, 25 de janeiro de 2020, eu consegui ou não consegui emagrecer os 5 quilos. Então, eu já vou colocar lá embaixo, eu já vou lá para o T de temporal. O temporal é isso, é você definir um prazo para você atingir aquela meta. Não dá para você especificar o que você quer, definir o critério de mensuração e não estabelecer um tempo para medição. No caso do seu indicador, ele pode ter uma apuração anual. Muitos indicadores são apurados de janeiro a dezembro, né, gente? Mas pode ser que você tenha uma meta linkada a esse indicador que precisa ser atingida antes de dezembro. E aí é importante que você defina esse tempo. Voltando aqui para o A da nossa lista, atingível. Uma meta precisa ser atingível, porque senão ela se torna um fator de desmotivação e não de motivação. A meta, ela indica o caminho que você precisa percorrer para atingir um determinado objetivo. Se eu tenho muitas metas não atingidas, eu começo a ter experiências negativas e aí eu passo a achar que a meta é inadequada ou que não adianta eu trabalhar para atingir porque eu nunca vou conseguir alcançar aquele resultado. Por isso, definam metas factíveis, atingíveis.
E por último, ela precisa ser relevante. Relevante significa que ela é importante e que ela é prioridade nas suas ações. Porque se ela não for relevante, você não vai priorizar. Se não prioriza, consequentemente, a probabilidade de você não atingir é muito alta. Agora que a gente já falou sobre tipos de indicador, as diferenças de você ter um objetivo e uma meta, a importância de o seu indicador ter metas relacionadas e como você desenha uma meta, eu vou dar para você agora o passo a passo de como você vai criar, da ordem para você criar o seu painel de indicadores a partir dos indicadores de negócio da organização. Então, se você ainda não pegou papel e caneta, essa é a hora de você pegar, pausa o vídeo, para você conseguir acompanhar essa linha de raciocínio que é super importante. A primeira etapa na hierarquia para você construir o seu painel de indicadores a partir dos indicadores de negócio é você entender qual é o objetivo da sua organização para um determinado período. Aqui eu vou usar como exemplo o ano, vou até usar o ano de 2020, que é o que está se aproximando. Mas a sua organização pode ter objetivos de médio prazo, para daqui 5 anos, ou de longo prazo, para daqui 10 anos, tá? Eu vou pegar então aqui um exemplo de um objetivo para o ano de 2020. Digamos que você esteja numa organização que tenha como objetivo aumentar a produtividade da empresa como um todo, tá? Esse objetivo vai gerar a definição de algumas metas. Então, os diretores, o presidente da organização, a partir do momento que ele definir que ele quer aumentar a produtividade da organização, ele vai definir as metas para alcançar esse objetivo. Lembram que a meta é o caminho que eu devo percorrer para alcançar o meu objetivo? Então, aqui ele vai definir metas que ajudem ele a aumentar essa produtividade. Depois que essas metas forem definidas, precisam ser definidos os indicadores de acompanhamento. Que indicadores, então, eu vou acompanhar para eu saber se eu estou ou não estou caminhando em direção a essa meta? Que indicadores vão me dizer se eu estou próximo ou se eu estou longe de atingir uma determinada meta? E só depois as submetas são definidas. O que são submetas? São as metas que vão das áreas. As metas das áreas de RH, das áreas financeiras, que vão ajudar no atingimento das metas da organização. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui um exemplo para você. Então, digamos que a organização, como eu falei no slide anterior, tenha como objetivo aumentar a produtividade. E aí ela tem estabelecido como uma primeira meta aumentar em 2 pontos o resultado da pesquisa de clima em 2020, porque já está mais do que comprovado, né, gente? Se vocês quiserem dar um Google, inclusive, para buscar essa informação, que empresas que têm colaboradores trabalhando mais felizes são mais produtivas e dão melhores resultados. Então, digamos que uma primeira meta seja aumentar em 2 pontos o resultado da pesquisa de clima. Qual o indicador que vai ser acompanhado para dizer se essa meta está no andamento de ser atingida ou não? Um primeiro indicador é a nota dada à empresa na entrevista de desligamento. Por que não? Por que, gente, eu coloquei isso como exemplo? Porque entender a percepção do colaborador que está saindo vai ajudar, sim, a você ter um feedback de como ele percebeu o clima interno. Então, se na sua entrevista tem lá uma pergunta, por exemplo, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para o clima interno da organização? A pessoa pode dar essa nota e você vai definir isso como um indicador para você acompanhar. E qual é a meta que você vai estabelecer para o seu indicador de RH? Obter média 8 nessa pergunta feita na entrevista de desligamento de janeiro a dezembro de 2020. Então, você vai fazer essa média
das respostas e das entrevistas realizadas. E lá em dezembro você vai identificar, quando você fizer a retrospectiva, se a sua média foi 8 ou não foi 8. Um outro indicador que pode ajudar no atingimento dos 2 pontos do resultado da pesquisa de clima. A própria nota da pesquisa de clima, né, gente? É um indicador que vai realmente demonstrar se esses 2 pontos foram alcançados ou não foram alcançados. E qual é a meta, então, especificamente da área de RH? Obter nota 77 na pesquisa de clima realizada em março de 2020. Ou seja, se aqui a meta da organização é aumentar 2 pontos, você já foi lá, fez um diagnóstico, viu que a nota do ano anterior foi 75, e aí então a sua meta, o que tem que estar lá no seu painel de indicadores, o indicador é a nota da pesquisa de clima, e a meta é obter nota 77 na pesquisa que vai ser realizada em março de 2020. Vamos aqui a outro indicador da organização que a diretoria possa ter definido para aumentar a produtividade. Aumentar em 25% a produtividade do setor de entrega até dezembro de 2020. Né? Então, digamos que você trabalha numa empresa que realiza entrega de produtos, uma empresa de logística, e eles querem aumentar a produtividade desse setor. Eles querem entregar 25% a mais do que eles entregam hoje. Qual o indicador que você, como RH, pode acompanhar para ajudar no atingimento desse objetivo? O turnover, né, gente? A rotatividade de funcionários. Quanto mais funcionários são desligados e novatos contratados, menos produtividade eu tenho. Porque toda pessoa que está entrando agora na organização tem um tempo para aprender o trabalho, aprender o serviço, se sentir seguro e realizar atividades de uma forma plena. E, além disso, quem está indo embora leva consigo o conhecimento e a experiência que já tem da função. Então, você pode contribuir como área de RH acompanhando o turnover. E qual seria, então, a meta de turnover? Atingir um turnover médio de 3% ao mês ao longo do ano de 2020. Aqui tem uma meta que você designou a partir do indicador que você escolheu acompanhar. Nesse exemplo, gente, o que eu quero deixar claro para vocês? E aí eu vou fazer uma retrospectiva. As metas da organização são essas em azuis. Deixa eu tentar passar o mouse aqui para vocês verem. Essas daqui em azul. Quando vocês tiverem acesso ao objetivo da organização, que é o em verde, e as metas da organização, que são as em azuis, vocês têm que pensar o seguinte: que indicadores eu tenho na área de RH que, se eu acompanhar periodicamente, vão contribuir para o atingimento dessa meta de negócio? Aí aqui em laranja você vai definir esses indicadores. Definir os indicadores, a próxima etapa para você montar o seu painel é definir uma meta para cada indicador. Eu estou aqui dando uma meta de exemplo, né, gente? Mas pode ser que você defina 2, 3 metas para cada indicador. Então tá aqui, ó, as metas em roxinho. E aí, com isso, você construiu o seu painel. A primeira vez que você tentar fazer, gente, vai ser difícil, vai ser confuso. Você vai ter que voltar aqui nessa aula, me ouvir de novo explicando. Aí você vai refazer o seu. Mas depois, quando você começar a exercitar e colocar em prática, você vai perceber que vai ficando mais fácil. O importante é que você defina o seu painel de indicadores estratégicos, sempre tendo em vista os objetivos da organização. Porque senão você vai investir o seu tempo e a sua energia acompanhando indicadores que não estão contribuindo diretamente para os objetivos da organização de um determinado período. E é aí que a área de recursos humanos perde a oportunidade de se valorizar. Sabe aquelas empresas que falam assim: eu não sei para que a área de RH existe. Ou, eu acho que o pessoal lá do RH só está lá para fechar e calcular a folha, né? Não faz mais nada além disso. A gente só consegue conquistar uma visão diferente dessa
quando as pessoas, principalmente os líderes, conseguem enxergar a nossa contribuição para os resultados do negócio. E só tem uma forma da gente demonstrar isso: definindo indicadores, definindo metas, atingindo essas metas, mensurando e comprovando de que você, sim, como profissional de RH, influenciou nos resultados daquela organização, nos resultados positivos que aquela organização atingiu. Agora, para a gente finalizar, eu quero dar algumas dicas importantes. Primeiro, o seu painel de indicadores deve ser desdobrado a partir dos objetivos e metas organizacionais, como eu já falei. Eles devem contribuir diretamente para o atingimento das metas da organização. Se você analisar o seu painel de indicadores e verificar que tem ali metas que não estão linkadas diretamente com os objetivos organizacionais ou que não te ajudam a realmente medir se a sua rotina está sendo feita de uma forma adequada ou não, tire isso do seu painel, porque provavelmente isso está tomando um tempo seu de acompanhar e medir que não está ajudando em nada. Terceira dica: menos é mais. Selecione os indicadores que realmente importam. Analisar indicador, gente, consolidar e identificar se eles realmente estão ajudando ou não estão ajudando, demora bastante tempo, porque você vai ter que extrair relatórios, provavelmente trabalhar naquele relatório, trazendo alguma informação que está em outro lugar, não está ali, cruzando o relatório X com o relatório Y. Isso demanda um tempo. Não adianta você investir esse tempo em algo que não está gerando retorno diretamente para você, ok? Então, lembre-se disso, menos é mais. E por último, defina uma periodicidade de acompanhamento. De quanto em quanto tempo você vai acompanhar o seu painel? Mensalmente, bimensalmente, semestralmente? A minha recomendação para quem está começando agora é medir mensalmente. Porque primeiro você vai acompanhar a evolução da sua organização. Se você perceber que de um mês para o outro não muda muita coisa, que não adianta você ficar medindo todo mês porque a mudança é mínima entre os resultados, aí sim você vai rever essa periodicidade e talvez deixá-la um pouco mais elástica, ou de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3, ou semestralmente. E aqui eu deixo como recomendação para você conseguir atingir as metas que estabeleceu lá no seu quadro de indicadores, que você percorra todo o ciclo do PDCA. Para quem não conhece, o ciclo do PDCA é um modelo de administração que ajuda muito no processo de atingimento, aliás, de definição e atingimento de metas. A primeira etapa, que é a etapa de planejar, é o momento em que você vai fazer um diagnóstico da situação atual e vai planejar o que você vai fazer para atingir uma determinada meta. Aqui, no final dessa fase, você tem um plano de ação estabelecido. Depois, a próxima etapa, que é o do, de fazer, de executar, você vai executar o seu plano de ação. Na etapa de check, de checar, você vai identificar, você vai medir se o seu plano de ação está surtindo ou não está surtindo os efeitos que você gostaria. Para isso, você tem que medir as suas metas. Você tem que medir os seus indicadores para saber se eles aumentaram, diminuíram, de acordo com o seu objetivo. Caso aqui na etapa de checagem você tenha identificado que o seu plano de ação não surtiu o resultado que você imaginava, você precisa passar para a próxima etapa do ciclo, que é a etapa de agir, act. Você precisa refazer o seu plano de ação, tirando as ações que não trouxeram nenhuma efetividade e incluindo ações novas que vão ajudar você a alcançar o seu objetivo. Eu espero ter contribuído para você montar o seu painel de indicadores. Eu deixo aqui as minhas redes sociais e agradeço a todos que participaram dessa aula. Tchau, tchau!